Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos falar de textos conhecidos hoje, mas eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. 2 Coríntios 5,17, um texto bem conhecido. Paulo fala assim, eu vou ler desde o 11. Assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência vos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, e julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, ou que se fazem novas. Amém? Eu quero propor algo hoje aqui, eu quero propor que um pensamento de Deus venha ao seu coração, que uma palavra de Deus venha ao seu coração, de forma que você entenda o que o Espírito Santo quer falar hoje, individualmente. Não sei se você entende perfeitamente ou com profundidade essa palavra, mas você foi feito nova criação, uma nova criatura. Então é como se você, crendo em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a obra de Jesus a seu respeito, a sua morte e ressurreição, te fez uma nova criatura, um protótipo, alguém que pisa nessa terra pela primeira vez. Uma nova criatura é alguém que acabou de nascer. Então nasceu um nenenzinho hoje na maternidade, ele é uma nova criatura aqui na terra. Você está aqui? E se a palavra está dizendo que por causa da obra de Jesus, por causa do que Jesus fez, e porque por você estar em Cristo, nascido em Cristo, Deus te fez uma nova criatura, significa que Ele muda a nossa natureza e nos faz nascer com uma natureza nova. Eu sou uma nova criatura, eu piso aqui como se nunca tivesse pisado. Amém? Assim como Levi está pisando nesse altar, eu piso pela primeira vez. Amém? Amém? Amém. 1 Pedro 2, no verso 11, Pedro está falando que nós somos peregrinos, é a maneira que nós temos que viver nessa terra, como estrangeiros, como peregrinos. Presta atenção. Toda vez que nós pensarmos sobre a nossa vida aqui na terra, essa nossa nova vida, a nossa nova vida aqui na terra está ligada a uma passagem, uma peregrinação, a um lugar que nós estamos vivendo. Nós somos chamados para viver de uma forma que talvez até a terra não nos entenda, mas eu e você fomos chamados para andarmos como peregrinos, como estrangeiros na terra. Eu e você somos assim, porque nós nascemos de novo estando aqui. Então, existe uma doideira, uma confusão, existe uma falta de entendimento, muitas vezes, a respeito do que temos que viver e como temos que viver. A palavra diz que Jesus morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Então, tudo que Ele fez antes de eu nascer, antes de eu pensar sobre Ele. Essa obra já foi feita antes da fundação do mundo. Mas Ele não me salvou apenas para eu ficar longe do pecado, para eu me livrar do pecado,
para eu me livrar do corpo dessa morte, para eu não andar mais em pecado, mas Ele me salvou para eu realmente ter uma nova vida. Ele não me livrou apenas da morte do inferno, mas Ele me livrou para eu ter uma nova vida longe da morte do inferno. Amém? Por que eu estou trazendo isso para você agora? Porque eu preciso que você entenda o que nós vamos ministrar daqui a pouco. Existe uma vida para ser vivida na presença dEle, existe uma vida para ser vivida conectada com Ele. O Senhor nos chamou para ter uma vida conectada com Ele. Então nós precisamos entender quem nós somos, o que é ser uma nova criação. Por isso que andar como uma nova criatura repele pecado. Andar como uma nova criatura não tem base, não tem descanso. A justiça de Deus não tem descanso para o pecado. Então, se o pecado vem sobre nós, e a palavra nos orienta a respeito disso, se o pecado vem sobre nós precisamos não dar repouso para ele, porque nós somos nova criatura e a justiça de Deus se aplicou em nós. Nós somos justificados por Cristo e Ele nos chama de justiça de Deus. Então, se eu chego num lugar, eu sou justiça de Deus para alguém naquele lugar, porque eu tenho Jesus. Obrigado por esse amém. Obrigado, Jadir. Muito importante para mim. Eu sou justiça de Deus para muitas pessoas que eu encontro, porque eu tenho Cristo e Ele me fez justiça. Escute, Jesus se declara em João 8 como luz do mundo, mas Ele também em Mateus 5 me chama de luz do mundo. Presta atenção. Eu estou trazendo para você e eu preciso deixar congruente esse negócio. Eu preciso que você entenda onde o Espírito Santo quer chegar hoje. Para eu andar conectado com o Espírito. Será que é o meu? Não. Para eu andar conectado com o Espírito, eu preciso entender quem eu sou e aonde eu fui colocado. Para eu andar conectado com o Espírito, eu preciso saber aonde o Senhor me colocou e o que Ele quer que eu seja. E conectado com Jesus, Ele diz em João 8, eu sou a luz do mundo. Em Mateus capítulo 5, Ele diz, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Jesus é a justiça de Deus, mas Ele também me chama de justiça de Deus. No mesmo lugar que nós estamos, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se coloca no meu lugar como pecador, para que eu seja feito justiça. Então, se eu estou em um lugar, encontro com alguém, Deus me fez justiça dele. Então eu, como justo, falo em nome dele, ajo em nome dele, trabalho com ele, trabalho por ele, me relaciono com ele, apresento ele para as pessoas, porque eu sou justo o suficiente para isso, porque ele me fez assim. Ele não só é justo, ele me chama de justo. Ele não só é luz desse mundo, ele me fez luz desse mundo por causa do meu relacionamento com ele. Amém? Se você abrir lá em João capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8, verso 31. Ele fala um pouquinho de filiação e de escravidão. Em alguns textos da palavra você vai ler servo, outros você vai ler escravo. Tenha quase sempre, como a mesma palavra. Essa palavra vai se diferenciar muito no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, muito tem a ver com a tradução. E aqui o Senhor Jesus está usando a palavra escravo. João capítulo 8, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permaneçam na minha palavra, sejam meus discípulos, e conheçam a verdade, porque ela vai te libertar. Permaneça na minha palavra, seja meu discípulo e conheça a verdade.
Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Por que a palavra que o Senhor está ministrando vai me libertar, sendo que eu não sou escravo, eu sou filho de Abraão? Por que você está me chamando de escravo? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele começa a fazer uma relação entre o escravo do pecado e o filho da justiça. Ele começa a fazer uma relação entre aqueles que são escravos do pecado e aqueles que são filhos de Deus. E ele começa a dizer que na presença da palavra dele, conhecendo as verdades da sua palavra, ele, o filho, traz a liberdade que é necessária para a nossa vida. Agora, quando eles replicam, porque são filhos de Abraão, então eles têm lá a sua cultura e a sua crença. Quando eles replicam, ele, em vez de falar sobre Abraão e sobre a religião e sobre aquilo que eles criam, ele explica que ele não estava falando sobre o que eles criam como religião, ele estava falando sobre uma vida de ser livre ou não ser livre, uma vida de pecado ou uma vida de liberdade nele. Por quê? Porque o pecado, na vida de um homem, o tira da casa. O pecado na vida de um homem o tira da presença. Aquele que é filho nunca sai da casa. Então ele não está dizendo a respeito de pecador ou não pecador. Ele está dizendo a respeito de filiação. Ele está falando de quem você é filho. E se você é filho, você não sai da casa. O filho permanece. Ele está falando de um tipo de relacionamento que está baseado em uma verdade: você é filho e você permanece. Nós vamos falar já da prática do pecado, mas eu quero só te posicionar um pouco. Como você é filho, você permanece. É como aquela história que eu já contei aqui de um homem que estava conversando comigo, e eu ministrei para ele, e ele falou: olha, eu ainda não me sinto assim, não me sinto perdoado, não me sinto filho. E eu falei: imagina se você tivesse preso por vários motivos na cadeia, e eu encontrasse com a sua mãe na porta da cadeia, sua mãe lá vestidinha de branco, ia te visitar aqui na Papuda, e eu pergunto para ela: oi, dona fulana, a senhora veio visitar quem? Perguntei para ele. Ela ia responder: o assassino, estuprador, ladrão de carro, ladrão de banco. O que ela iria responder? Hã? Oh, mas ele não é um ladrão? Ele não está lá condenado, preso? E eu falei para ele: a sua mãe, um ser humano natural, não te tira da condição que você é, por causa do que você está vivendo agora. Você acha que Deus faria isso? E ele entendeu que ele precisava entender aonde ele foi colocado e aonde ele nasceu, para que ele pudesse sair da condenação e da mentira, do governo do pecado. Porque a nova natureza não tem base para suportar pecado. A nova natureza não tem descanso para uma vida de pecado. Então você diz: eu estou preso na pornografia, eu estou preso na masturbação, eu estou preso no roubo, eu estou preso na mentira, eu estou preso no engano, eu estou preso em qualquer coisa, eu me sinto assim. Então, se você se sente preso, você precisa apelar para a sua natureza verdadeira. E para que você entenda a sua natureza verdadeira, você precisa estar nele. E é por isso que isso se torna uma maneira de viver. Por isso que o cristianismo não pode ser uma decisão pontual para uma coisa, para um lugar, para um ambiente, para conversar com uma pessoa, ou para tomar decisões. O cristianismo não pode ser uma carteirinha que você anda no seu bolso, para dizer: amanhã eu tenho uma prova, eu sou cristão. Amanhã eu tenho que pregar aqui na igreja, eu sou cristão. Amanhã eu tenho um projeto, então eu sou cristão. Não. Cristão precisa ser um estilo de vida, porque você precisa viver aquilo que você foi chamado para viver, aquilo que você nasceu para viver.
Então, quando você começa a viver e entender a verdade de Deus para você, você é nova criatura, não há espaço para o pecado na sua vida. Então acontece um acidente, você cai em pecado, e você tem um relacionamento com Jesus, você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você se volta para o Senhor, você está na carne, você está andando nessa terra, pregado aqui na terra por causa da lei da gravidade. O Senhor plantou o homem na terra. Você é tão conectado com a terra que você não pode sair daqui. O Senhor está te chamando para uma verdade. O Senhor está te chamando para ver uma vida de filho e não de escravo. O Senhor está te chamando para viver uma vida de verdade, de verdade. E a vida de verdade é a vida que Ele preparou para você, não é a vida que você e eu temos encarado em muitas vezes na nossa vida. A nossa vida de verdade é a vida que o Senhor Jesus preparou para mim e para você, permanecendo na palavra dEle, verdadeiramente sendo discípulo, permanecendo na palavra dEle, verdadeiramente sendo discípulo, conhecendo a verdade e deixando que a verdade nos liberte no processo. João capítulo 3. João capítulo 3. Nicodemos, um religioso, depois que eu assisti o The Chosen, eu até gostei até fiquei mais simpatizado com Nicodemos. Mas entendam que um homem com aquela posição, estar com Jesus, o coração dele estava muito queimando por causa dessa revelação, queimando para conhecer o Filho de Deus. A Bíblia diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este noite foi ter com Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura vai voltar ao ventre da sua mãe e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus separa para ele o que nós somos como seres humanos, carne, e separa o que nós somos como seres humanos, filhos de Deus. Existe um nascimento que precisa acontecer em mim e em você. E se você ainda, na sua mente, na sua cabeça, nas suas emoções, na sua maneira de pensar, você é um pecador, preso ao pecado, presa ao pecado, precisa haver uma volta para a presença, uma volta para o entendimento, uma volta para a sua palavra, uma permanência na palavra, para que essa revelação venha e, Senhor, eu nasci de novo, eu tenho que viver aquilo que o nascido de novo vive, eu quero viver o que o nascido de novo vive, eu não quero ser enganado pelo pecado, e a palavra diz que nós somos primeiro enganados pelo pecado. Todo que é nascido do Espírito caminha pela fé. Existe uma semente divina que veio sobre mim e sobre você. Semente, esperma, uma semente de Deus. Tem uma semente de Deus em mim e em você. Essa é a garantia que nós temos. Porque se você diz que crê em Jesus como Senhor e Salvador, seu Senhor e Salvador, você sabe que Ele nasceu da semente de Deus. E a obra da cruz ali, a morte e a ressurreição de Cristo, te dá a habilitação para receber a salvação em Cristo pela fé. E a palavra diz que nós recebemos o Espírito, nós recebemos o amor, nós somos cheios do amor de Deus juntamente com o Espírito que nos foi dado lá em Romanos capítulo 5.
Nós somos amados por Deus e recebemos o seu amor juntamente com o Espírito. Nós recebemos da natureza de Deus juntamente com o Espírito dentro de nós. Existe uma semente de Deus plantada dentro de nós. Quando nós levantamos a mão, os pés, caímos no chão, choramos, decidimos por Ele em algum lugar, em alguma igreja, no meio do mato, não sei. Não sei como foi sua conversão. Mas alguma hora você falou: Jesus, eu acredito na obra da tua cruz, eu sei que o Senhor me salvou, eu sinto no meu espírito, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor dentro de mim, vem, transforma minha existência. Muitas vezes no primeiro amor nós desviamos daquelas atitudes que tomávamos, começamos a caminhar com os irmãos da fé, com as irmãs da fé, começamos a vir para a igreja, nossa vida começa a mudar. Às vezes nós caímos numa igreja que tem que mudar de fora para dentro, às vezes nós caímos numa igreja que você é aceito para poder mudar de dentro para fora, não importa, quer dizer, importa muito a sua história, mas no final das contas, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o princípio é, uma semente de Deus entrou dentro de você, e é por causa dessa semente, na fé em Cristo Jesus, que você pode contar, que você vai andar num lugar nele, amém? Glória a Deus. O seu DNA e o meu DNA é um DNA de justiça. O meu DNA e o seu DNA foi mudado para nascido de Deus. Você não é mais nascido do pecado, mesmo que você, no engano, se sinta assim. Você é nascido de Deus. Quando ele fala para Nicodemos, um homem conhecedor dos escritos, conhecedor das escrituras. Quando ele fala para esse homem, quem é nascido do Espírito é do Espírito, da carne é carne. Ele chacoalha aquele homem por dentro, porque existe um nascimento que ele precisava experimentar. Ele precisava experimentar o nascimento do Espírito. E a nossa atitude, ela só muda quando nós entendemos em que lugar nós estamos, entendemos como queremos viver. São decisões. Conversei com uma pessoa essa semana, na outra semana também, a gente conversando sobre pecado, sobre vida, sobre decisões que precisavam ser tomadas. Eu falei para essa pessoa, falei, cara, a sua vida, se ela está nas mãos de Deus, você vai precisar tomar decisões. Não adianta você apresentar coisas para Deus fazer, que é você que tem que fazer. São decisões de só quem tem a semente de Deus pode tomar. São forças, estruturas espirituais que só vence quem tem a semente de Deus. Quem não tem vai se render e vai fazer isso que você está fazendo. Porque a gente quer colocar todo o crédito nas divindades. Isso aí que está acontecendo comigo é culpa do diabo. Tem que achar ele divino. Aliás, tem crente que o diabo é mais divino do que Deus, porque ele trabalha tanto na vida. Então o crédito, metade da minha vida é acreditada para o diabo, metade é acreditada para Deus. E eu estou à deriva num barco, e os dois estão soprando o meu barco, como se fosse assim. Mas não é nem de longe assim. Quando você é levado para a verdade de Deus, você vai entender que Ele te libertou, e você nasceu para ser livre. Você nasceu de novo para ser livre. Amém. O filho sempre permanece na casa, o escravo nem sempre. Éramos pecadores, recebemos Jesus, nos tornamos escravos ou servos da justiça. Éramos escravos do pecado, agora nós somos servos da justiça. E existe um processo de crescimento que eu e você precisamos entender. Abre aí comigo em João capítulo 15.
É muito fácil acreditar tudo para o diabo, acreditar tudo para Deus e ir fazendo besteira na vida. É muito fácil responder do jeito que quiser responder, se irar a hora que é para ficar irado. É muito fácil você agir pelas emoções. Deus nos deu emoções. Deus nos deu uma alma. Ela tem vontade. Nossa alma tem pensamentos, nossa alma tem emoções. Deus nos fez assim. Ele nos fez para ter emoções. Mas não nos fez para ser guiados pelas emoções. Mas é fácil. É muito fácil ser guiado por emoção. É muito fácil ser guiado pelo corpo. É muito fácil ser guiado pela natureza carnal. Vem comigo aí. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer conectado com a videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e o lançam, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Cara, eu ouvi um glória a Deus. Mas, você já tentou fazer isso? Você conhece alguém que pede o que quiser e é feito? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, e permanecerdes no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Eu não vos chamo mais de servos ou escravos, porque o servo ou escravo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Ele me compara com um ramo, ele se tem como uma videira, e ele disse que nunca me deixaria. Ele falou para os discípulos na ceia que ele estaria convosco. Na hora dele ir embora, ele falou que ele estaria com ele o tempo todo, até a consumação dos séculos. Ele envia o seu Espírito para estar conosco, nos ensinar todas as coisas, tudo aquilo que ele tinha falado. Ele envia o Espírito para que o Espírito dê todas as direções e todo o conhecimento e toda a revelação, para que eu e você pudéssemos ler a sua palavra e compreender o que ele quer dizer em todo o tempo. E ele diz para mim e para você: eu sou a videira e vocês são os ramos. E o ramo que não dá fruto, então eu quero te lembrar lá da videira, eu vou te lembrar de uma árvore normal.
Esses dias eu estava conversando com o Lourenço olhou lá o limoeiro lá de casa, falou: pastor, ele está muito cheio no meio, tem muito ladrão no meio, está tirando muita força. Então ele foi lá, me mostrou e falou: está vendo esses galhos que saem retos aqui, atravessam a planta? Sei, esses são os ladrões, eles estão tirando energia da planta. Eles tiram energia dos frutos e não servem para nada. Então fui lá, peguei uma tesoura e comecei a podar, e parecia que era um só, mas tinha um monte. Limpei bem por dentro ali, e comecei a me lembrar dessa palavra. A videira, ou fala de uma planta normal, aqui o Senhor está se comparando à videira, porque as suas raízes são longas, mas os seus galhos também acompanham na mesma direção das suas raízes. E um galho de uma videira que dá fruto, ele vai até uma distância e despenca um fruto. Um outro ramo vem antes do fruto e sai ali, e começa a tirar toda a energia da produção daquele fruto. Então o Senhor diz que a palavra dele sobre aqueles discípulos, porque ele diz que nós somos como galhos, ramos, os ramos, e ele é a videira, e ele diz que aqueles discípulos já estavam limpos por causa da palavra que eles tinham falado, que ele tinha falado para eles. E ele diz também que todo ramo que não dá fruto ele corta, mas o que dá fruto ele limpa, ele poda. Então ele diz para os discípulos assim: vocês já estão sendo podados através da palavra que eu tenho ministrado em vocês. Presta atenção, vou tentar chegar aonde o Espírito Santo quer. Eu quero que a minha limitação, que o Senhor use a minha limitação para eu poder chegar onde eu quero com o Senhor hoje aqui com vocês. Então, no fim daquele ramo tem um fruto para crescer, para desenvolver. E o Senhor vai e corta o ramo que não dá fruto e libera a energia daquela planta. A força de Deus, a unção de Deus, a vida de Deus, ela é manifestada no ramo. E o Senhor se alegra porque no ramo, no final do ramo tem o fruto. E o Senhor me tem como alguém que dá frutos para Ele através da sua vida. Então o Senhor me chama para com a vida dEle gerar frutos. Só que para o fruto nascer do jeito que o Senhor espera, no Flávio, nesse ramo aqui, ele vai precisar podar, porque muitos ladrões, muitos outros ramos sem frutos surgirão antes dessa frutificação ou depois que esses frutos nascerem. Muitos ramos começam a sair. São muitas distrações nessa vida, são muitas preocupações dessa vida, são muitas lutas que nós passamos esquecendo da natureza de Deus que está passando dentro de nós. E o Senhor, Ele quer direcionar a nossa vida para que a gente vá e dê muito fruto. Não um pastor, não um líder, não qualquer pessoa que esteja pensando aí, você, na sua casa, na sua vida pessoal, no seu relacionamento, na sua família, na criação dos seus filhos, no seu relacionamento com os seus pais, no seu trabalho, não sei, na sua vida pessoal. Ele quer que você caminhe e dê fruto, e para que você faça isso e dê fruto segundo a vontade dEle, que é, você vai e dê muito fruto, Ele vai precisar te podar, te limpar, e Ele só faz isso através da palavra. Por isso que Ele chama os seus discípulos a permanecer na palavra, porque se eu permaneço na palavra, eu me entrego para ser podado. Agora, quem gosta de ser podado? Quem quer ser podado? Quem levantou de manhã e falou assim: eu queria ser podado por Deus hoje? Porque ser podado dói, porque ser podado muda o nosso rumo. Porque se um galho está crescendo bonito, ele é propenso para dar um fruto bonito, e ele não deu o fruto ainda, ele está caminhando para cá. O Lourenço várias vezes falou: pastor, corta aqui, deixa ele subir um pouquinho. Tira esses ramos daqui, deixa ele desenvolver mais para fora, ele quer luz, né? Eu vou lá e fico pegando as informações, vai me ensinando lá algumas coisas para me ajudar nas minhas plantas. O Senhor quer te levar para um lugar que você possa ir e dar frutos. Ele quer que você desenvolva como um bom ramo de uma videira e dê frutos, e para isso Ele precisa te podar, e a poda não acontece quando nasce, senão ele morre. A poda não acontece lá depois do fruto, a poda acontece antes do fruto, a poda acontece no caminho, no processo. Então nós reclamamos das podas,
E olha, Deus chama a gente para nos podar de onde a gente não imagina. Normalmente as pessoas que nos podam são as que nos mais ofendem no Evangelho. São as que mais machucam a gente. Você está achando que a poda para a planta é uma coisa tão simples. Corta ali, para você ver se a seiva não corre. E não fica derramando um pouquinho de seiva ali, até secar aquilo ali. Muitas vezes nós pedimos para ser podados por Deus, aí quando alguém que a gente até não considera, nos critica, tenta nos dar uma direção, sei lá. A gente costuma rejeitar. A gente é bom para rejeitar a poda, porque a gente quer crescer e caminhar para onde a gente quer, mas o Senhor não quer fazer isso, Ele quer direcionar a nossa vida. Ele quer direcionar a nossa vida para que a gente dê fruto, não é para outra coisa. Ele quer que as pessoas encontrem a gente e tenham dele para se alimentar. Sem mim vocês não podem fazer nada. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar nenhum fruto, se não permanecerdes em mim. O meu fruto está ligado a Ele. Então, se você está avistando frutos estranhos, você já sabe onde você está conectado. E você não nasceu de novo para ficar conectado ao pecado. Você não nasceu de novo para ficar conectado com situações que não foi Deus que te direcionou. Você não foi chamado para ficar conectado com a morte, você foi chamado para ficar conectado com vida. Essas palavras nos podam, são palavras que permanecem. Se a minha palavra permanecer em vocês, vocês permanecerem em mim, então vocês vão dar muito fruto. Palavras que podam são palavras que permanecem. A questão é, você tem deixado uma palavra permanecer? Você tem deixado o Senhor falar contigo e aquela palavra permanecer? Porque se o Senhor quer que você dê fruto através de uma poda, que é uma palavra, a poda é feita para direcionar, a palavra também é feita para direcionar. Então a pergunta é, você está sendo direcionado por uma palavra? Você está sendo direcionado pela palavra? Você tem permanecido nele para ficar numa palavra? E por que ele fala isso? Ele fala isso porque ele quer te levar a um entendimento a respeito da poda, a respeito da frutificação, a respeito da amizade. Aqueles que Jesus chama para ir e dar frutos, Ele quer chamar de amigos. Porque Ele faz toda a relação. Vocês não são mais escravos. Vocês não são mais escravos. Eu já implantei a palavra em vocês, a palavra tem permanecido em vocês, minha palavra tem podado vocês, e eu já posso chamar vocês de amigos, porque os meus amigos permanecem na minha palavra e dão frutos. Eu quero ser amigo de Deus para dar os frutos que Deus me chamou para dar. Hebreus capítulo 12 fala de um tipo de disciplina, uma disciplina que leva para a justiça. Abra comigo rapidinho. Hebreus capítulo 12, no verso 11. Ele está falando aqui das provações. Deus nos ama como um pai, Ele nos tem como filhos, mas Ele nos bota em provas, Ele nos poda. Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, escute, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Hebreus capítulo 12, versículo 4, agora o 5. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Palavra de Deus, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desanimes quando for por Ele reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita ao filho a quem recebe. Ele está falando da poda, Ele está falando da tesoura de Deus na sua vida, fazendo plec, 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 e te direcionando para o lugar aonde Ele quer que você vá, para que você dê fruto. Ele está te levando para um lugar, e esse lugar é chamado lugar de justiça de Deus. Ele faz você nascer de novo, e você começa a andar errado, Ele fala, volta para a justiça, volta para um lugar em mim,
Volta para caminhar comigo. O pecado não pode repousar no lugar onde eu te fiz nascer. É para a disciplina que perseverais. Quase que eu falo inglês agora, de tanto que o meu R entortou. Perseverais. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos, não filhos. Você foi chamado para ser filho, você nasceu como filho, você nasceu de novo, você creu na obra do Filho, você foi chamado para a família de Deus, você é chamado por Deus por filho, mas escolhe andar como bastardo? Não, não pode, está errado. Nós estamos errados. Nós precisamos caminhar como filhos, e essa não é uma decisão de Deus. Ele já tomou decisão, Ele já me chama de filho, Ele já me tem por filho. O filho não sai da casa. Eu é que não estou reconhecendo minha filiação, eu é que não estou caminhando assim, eu é que muitas vezes estou como Nicodemos. Como assim, nascer de novo? Deus quer que apenas você reconheça a sua filiação e fale: Senhor, me poda, me mostra onde é que eu tenho que ir, me mostra o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer, me mostra o que eu tenho que estar quando eu não tenho que estar, me mostra o ambiente que eu devo estar inserido, o ambiente que eu não devo estar inserido, me mostra as palavras que eu tenho que falar e as palavras que eu não tenho que falar, porque eu quero ser podado pelo Senhor. Eu não quero caminhar mais por mim mesmo, eu quero dizer: Cristo vive em mim, agora eu vivo nele, eu quero viver pela vida dele. Sabe por quê, irmãos, eu estou pregando isso aqui hoje? Porque a igreja está esfriando. A pão e vinho? Não, a igreja. As igrejas estão esfriando. E é sempre assim, antes de um grande estrondo, antes de uma grande onda, sempre tem um repuxo. Não tem a ver com andar religioso, com a Bíblia embaixo do braço e dizer quem você é. Tem a ver com quem você anda. E aí as pessoas reconhecem. Tem a ver de quando você falar de Deus, você falar como Jesus fala, como os seus discípulos, ou ali quem estava ouvindo ele dizia, ele fala, o seu público ali, ele fala como quem tem autoridade, não fala como os fariseus. Os fariseus conheciam tudo o que estava escrito, mas quem falava como tinha autoridade era quem era a própria palavra. Por isso que ele nos convida para estar nele. Permaneça na minha palavra, mergulhe em mim, porque eu preciso que as pessoas reconheçam vocês. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar com muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Você está entendendo a gravidade dessa afirmação? O Senhor me chama para participar da sua natureza. O Senhor está me chamando e te chamando para participar da identidade dEle, do que Ele é, por natureza, santo. Venha participar da minha santidade. Deixa a minha palavra permanecer em você, permaneça em mim. Viva como filho, não viva como bastardo, viva como filho. Seja exortado e receba. Aceite ser podado, aceite ser direcionado, porque você é filho. E eu corrijo o filho que eu amo, porque eu tenho um propósito. O meu propósito é: vem para a minha santidade. Ele termina: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Quem gosta de ser disciplinado? Quem gosta de ser exortado? Quem gosta de ser podado? Ninguém, quanto mais por Deus. Só que se permanecemos nisso e nos deixamos ser podados, ele diz assim, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. E depois, entretanto, produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Qual é o fruto pacífico que é
Qual é o fruto pacífico que nasce de quem se permite ser podado, ser disciplinado? Fruto de justiça. Fruto de justiça. Se você foi feito justiça de Deus através de Cristo Jesus, você quer viver que fruto? Você quer experimentar que tipo de vida? A nossa vida não é de mentira. A nossa vida é espiritual. O que temos em Deus é mais real do que esse chão que nós estamos pisando. O reino do Espírito, ele é muito mais real do que o reino natural. E qualquer cientista te prova. Não precisa um pastor, nem um teólogo te provar, nem um doutor em Deus te provar. Qualquer cientista te prova que o mundo espiritual é mais real que o físico. Toda disciplina gera fruto de justiça. Toda poda gera um fruto de justiça. A poda faz parte do processo. E aí, quando nós aceitamos a poda, ele fala: vocês não estão fazendo mais o que eu mando, agora vocês estão fazendo o que eu faço. Eu não vos chamo mais escravos, agora eu vos chamo amigos, porque eu fiz a poda. Vocês permitiram que eu podasse de tal forma que agora vocês estão direcionados para o lugar onde eu direcionaria vocês mesmo. Os amigos de Deus fazem o que Deus faria, não o que Deus manda. Meu Deus, que heresia, hein? Os amigos de Deus, eles fazem aquilo que eles sabem que o Pai gosta. Eles já estão sendo tão podados, eles já foram colocados no lugar de tanta poda. Deus já direcionou tanto eles, que quando aparece um erro na frente, eles falam: não, isso aqui, eu não vou entrar nisso aqui não. Meu pai não gostaria que eu estivesse aqui. Eu vou para cá. Amigos de Deus chegam num ambiente e o Espírito Santo fala conosco, amém, irmão? Se você tiver o seu coração para ouvir a Deus, se você se colocar num lugar para ouvir a Deus, você pode ter certeza, Deus fala o tempo todo. Deus fala o tempo todo. Deus fala até quando está em silêncio. É só você ouvir com o seu coração, é só você ouvir no Espírito. A questão não é essa. É que ele falou para os seus discípulos: não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. Ele qualificou os caras. Durante um tempo, vocês me aceitaram, vocês me conheceram. E vocês passaram durante um tempo sendo meus escravos, sendo meus servos, fazendo o que eu mando vocês fazerem. Mas agora, que a minha palavra está permanecendo em vocês, agora eu chamo vocês de amigos. Agora vocês já sabem o que eu penso. Vocês sabem o que pensa o seu Senhor. Sabe qual é a diferença de um servo para um amigo? É que o servo chega na casa e fala: Senhor, sabe quando Jesus, quando nós demos na palavra anterior, que o filho está sempre na casa? Quando você chega para o seu Senhor, o seu patrão, e diz: você quer que eu faça o que hoje? Eu quero que você faça isso. Você precisa perguntar por quê? Você quer que eu faça isso por quê? Você pode até perguntar, pode responder para você assim: agora pronto, vai logo, moço, vai fazer o que eu mandei. É claro que essa comparação é esdrúxula para um Deus amoroso, mas Ele também é justiça, mas Ele também é juízo. E Ele mesmo diz: aquele que é servo não sabe o que faz o seu Senhor, ele apenas obedece. Sabe qual é o ponto limite de um servo? É a obediência. E é bom ser servo, irmãos? É bom ser servo de Deus? Está aqui? É bom ser servo de Deus, é bom ser uma pessoa obediente. Mas só que o Senhor tem um caminho, tem um processo na poda, para que eu e você sejamos filhos, sejamos amigos. O Senhor tem um processo na poda, justamente para pegar gente como nós, e falar assim: ei, vocês estão num lugar comigo, que eu já posso chamar vocês de amigos, eu posso contar o que eu penso. Eu posso compartilhar com vocês meu pensamento. Você pode buscar uma amizade com Deus, para você chegar num ambiente e perguntar para Ele: Senhor, como o Senhor está se sentindo aqui? Senhor, o que eu tenho que fazer hoje aqui?
Só que eu sou seu amigo. Aí um dia ele fala. Aí outro dia ele fala. Você começa a ouvir a voz dele no seu coração. Chega um momento que você chega num lugar, ele já está falando com você, e você já está fazendo o que tem que ser feito. Ah, meu Deus, eu corrompi todo o tempo da organização desse culto hoje. Mas eu, infelizmente, queria pedir perdão para vocês, mas eu preciso continuar aqui. Estou terminando já, mas eu preciso continuar. Guarda meus mandamentos, eu te chamo de amigo. Por mais que nós gastemos tempo estudando, lutando com as escrituras, estudando mesmo de verdade, que é maravilhoso, é muito bom. Por mais que eu gaste tempo debruçado nas escrituras, palavra, livros, teologias e teologias, por mais que eu veja pensamentos e pensamentos, entendimentos e entendimentos, Bíblia mais Bíblia, estudo mais estudo, o que importa para ele é se isso permanece em mim, não se isso é conhecimento no meu bolso. E o que é permanecer nisso? É isso ser parte da sua vida, isso ser a maneira de você ser parte, isso ser a maneira de você viver, isso ser seu estilo de vida. A palavra permanecer em mim significa tudo que eu falo e penso, aonde eu ando, com quem eu convivo, quando eu estou bravo, quando eu estou calmo. A minha maneira de ser é através da sua palavra. Então, quando eu passo dos limites e caio num pecado, e me iro, e ofendo alguém, ele, que permanece em mim, me entristece. E a Bíblia diz que a tristeza para o arrependimento gera vida, e eu me entristeço. E se essa pessoa vem conversar comigo ou não, eu estou triste. Às vezes eu nem sei porquê, fico perguntando para ele. E ele pode te dizer, você viu o que você fez? Você viu como você respondeu? Às vezes eu nem percebi. Aí alguém vem conversar comigo. Mas aí eu ando nele, eu permaneço nele. Sou um ser humano. Caí. Ele me levanta. E essa pessoa me poda. Essa pessoa é minha poda. Eu sou obrigado a me render, pedir perdão, reconhecer quem eu sou, filho de Deus, e que posso restaurar meu relacionamento com aquela pessoa através do perdão, porque Ele me salvou na cruz, porque eu sou um filho de Deus, porque eu estou conectado à videira, porque Ele está me podando, porque eu me alegro no processo, porque eu quero viver essa vida do jeito que Ele quer que eu viva, não do jeito que eu quero que ele viva. Porque tem um monte de gente que pega a vida de Deus e quer colocar na sua vida, implantar na sua vida, e falar, Deus, vem viver comigo a minha. Não. Enquanto Ele permite que eu e você vamos sendo podados, Ele vai fazendo amizade. Enquanto Ele permite, enquanto Ele se aproxima de você e você permite que Ele chegue, Ele vai se permitindo conhecer e você vai se permitindo ser podado. E quanto mais você vai sendo podado, mais você conhece a Ele, mais você sabe o que Ele quer, mais você conhece a vontade dEle. E você vai sendo podado e vai conhecendo a Ele, e vai sendo podado e vai conhecendo a Ele, e vai sendo podado e vai sendo chamado de amigo. Não vos chamo mais de servos, agora eu chamo vocês de amigos, porque a minha palavra podou vocês, a minha palavra já limpou vocês, a minha palavra está limpando vocês. Aí ele pega e termina dizendo, já que vocês são meus amigos, vocês podem pedir o que vocês quiserem, que eu vou pedir ao Pai e o Pai vai fazer. Agora me diga uma coisa, se você decide viver uma vida podada por Deus, que tipo de pedido você faria para Deus? Como Deus pode confiar que qualquer pedido que você faça, Ele vai atender, se você não se permite ser podado por Ele? Eu não vou ler o texto, vou dar referência para você, depois você vai ver a história lá. Gênesis capítulo 18. Deus chama Abraão no caminho para destruir Sodoma e Gomorra. Deus chama Abraão, porque Ele fala, Abraão,
ele pensa com ele: eu dei para Abraão as nações, a família de Abraão vai abençoar as famílias da terra, as famílias da terra vão ser abençoadas por Abraão, pela semente de Abraão. Eu escolhi Abraão e a sua família, eu vou levar eles até o fim. Então Deus chama para conversar com Abraão, para dizer para Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa falando com Deus: Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso? O Senhor é um Deus justo, como é que o Senhor vai matar ímpios, justos com injustos? E Abraão simplesmente começa a bater um papo com Deus, e indagar a Deus a respeito do que Deus ia fazer. E Deus explica para Abraão, conversando com ele como um amigo: sim, se tiver apenas 10, eu livro. Ele vai de 50 e vai descendo. E Abraão pergunta: desculpa perguntar mais uma vez, Senhor, mas se for 45? E se for 40? E ele vai descendo, como que conversa com um amigo. E o amigo fala: tá bom, Abraão, tá bom. Se forem 10, eu livro a cidade. Aí acho que ele cansa da conversa de Abraão, e ele mesmo se aparta de Abraão, e vai fazer o que vai fazer. E não dá para entender, porque ele diz: eu vou lá ver se o que estão falando é isso mesmo. Ele foi lá conferir, como se Deus não soubesse o que ia acontecer, o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Nós estamos lá para ver o que está acontecendo. Enquanto ele ia para ver o que estava acontecendo, foi conversando com seu amigo Abraão. Gênesis 32, a partir do 7, Moisés está descendo lá e vê o povo se corrompendo com o bezerro de ouro, e Moisés intercede pelo povo, em Êxodo 32, falando: Senhor, como que as pessoas vão olhar o Senhor? O Senhor tira a gente com a mão forte do Egito, isso mesmo, pode vir. Muito obrigado, Diego. O Senhor tira a gente com a mão forte do Egito, o Senhor faz aquele arraso todinho, bota Faraó embaixo d'água, o Senhor arrebenta com tudo. Como é que o Senhor vai matar esse povo aqui no meio do deserto? Não, Senhor, não faz isso não. Ai, Deus fala: tá bom, Moisés, tá bom, vamos embora junto. Logo depois, Êxodo 33, que eles precisam sair. Moisés: Senhor, se o Senhor não for com a gente, eu sei que o Senhor falou que ia mandar um anjo, mas se o Senhor não for com a gente, nós não vamos sair desse lugar. Quem é amigo quer a presença. Escuta aqui, quem quer ser amigo de Deus quer a presença do seu amigo. Quem gosta de um amigo, gosta da presença do amigo. Deus muda tudo. Deus muda tudo. A Bíblia diz que, 1 Samuel 3, a Bíblia diz que Deus estava com Samuel e nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. 1 Samuel 3, nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Não nenhuma palavra de Deus em Samuel. Leia aí na sua Bíblia, vê se está com letra maiúscula. Nenhuma palavra de Samuel caiu por terra, porque Deus era com ele. Que tipo de homem era esse? Um homem que chegava numa cidade, as pessoas se escondiam, porque os decretos de Samuel iam ser cumpridos por Deus. Será que Samuel falava o que ele queria, da boca para fora? Ou será que existia uma permanência da presença? É uma questão da gente estar se movendo num lugar em Deus, em que as suas palavras habitam em nós. Eu não quero que você ache que isso aqui hoje é uma coisa muito longe, muito difícil. Não é. Toda amizade, ela começa de um ponto. Toda amizade começa de um dia. Toda amizade começa de um encontro. Está escrito aí na frente: nós devemos ao mundo um encontro. Que encontro? Um encontro com um amigo. Um encontro com Deus. Toda amizade começa de um encontro. Oi, cara, eu gostei de você, queria ser seu amigo. Vamos ser amigo? Vamos. Então não precisa se arreganhar não, você precisa conhecer toda a minha vida no primeiro dia não, no ponto de ônibus, que as pessoas que sentem e contam a história inteira no ponto de ônibus, você não fica amigo daquela pessoa, ela vai embora, você nunca mais sabe de nada da vida dela. Eu estou falando de uma amizade que é um processo. É você falar: a partir de agora, eu quero de verdade te conhecer, vamos encontrar amanhã? O que você vai fazer semana que vem? Eu e você precisamos desfrutar do nosso relacionamento com Deus. Você não acha estranho o Senhor ter colocado 2 árvores no jardim? Ei, escuta aqui. Você não acha estranho Deus ter colocado 2 árvores no meio do jardim? Você não acha estranho Deus ter precipitado Satanás dos céus e bater aqui na terra?
Por que Satanás não foi para Júpiter? Se ele queria dar um castigo em Satanás, por que não jogou em Júpiter? Porque eu e você precisamos escolher. Ele nos deu um desejo, mas Ele também nos deu escolha, porque desejo sem escolha é escravidão. Ele nos deu um desejo, mas Ele nos deu também uma escolha. Ele nos deu essa sensação, um desejo. Então o homem e a mulher escolheram errado lá no jardim do Éden, mas o desejo que eles tinham era o de Deus, não era um desejo do diabo. O desejo que havia dentro deles foi colocado por Deus. Eles deveriam desejar aquela árvore, mas Deus deu para eles a escolha, como deu para mim a escolha, deu para você a escolha por Jesus. E eu e você podemos andar no desejo, na escolha que o Senhor escolheu para mim e para você. Levante o seu lugar.